te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. pra te adorar, Jesus.
Sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Louve ao Senhor de novo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte de novo, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Louve ao Senhor, Jesus te amo. Olá, queridos irmãos e amigos. É uma alegria para mim poder me dirigir a cada um de vocês em mais esta oportunidade, nesse dia que é a data mais importante do calendário cristão, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E é com imensa alegria no meu coração que eu convido você a celebrar conosco essa data tão importante no calendário cristão, na vida do povo de Deus, porque é o dia em que celebramos a nossa redenção.
E eu quero convidar você, nesse início de celebração, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. E nós vamos ler um texto que é, talvez, o coração do Evangelho. Um texto que normalmente não se lê nessa data celebrativa, mas que eu quero ler com você hoje. João, Evangelho segundo João, no capítulo de número 3, quero ler apenas 2 versículos com você. O versículo 16 e o 17. João, capítulo de número 3, versículos 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor. João 3, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus queridos irmãos e amigos, nesta data tão especial para o calendário cristão, eu quero convidar você, numa expressão profunda de gratidão pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Eu quero convidar você a celebrar com alegria a nossa redenção. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você tem a vida eterna nele. E por isso você pode celebrar. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode celebrar, porque hoje o Senhor te oferece essa linda oportunidade. De maneira que eu convido a todos a celebrar esse momento especial, celebrar a nossa redenção em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças por nos dar a oportunidade de mais uma vez, Senhor, celebrar a nossa redenção, a nossa salvação, por intermédio do sacrifício de Jesus, teu Filho, nós temos plena redenção, plena salvação. E é isso que nós queremos celebrar, meu Deus, neste momento de adoração e de louvor. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. E que tu sejas, Senhor, exaltado em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar, queridos, vamos celebrar com alegria. Vamos celebrar a nossa redenção. Daqui a pouco nós voltamos para meditar na palavra de Deus.
Olá, queridos irmãos, amigos, estamos de volta agora para meditarmos na palavra de Deus e sermos edificados por ela, como disse na abertura do nosso culto, da nossa celebração, essa data tão especial na vida do povo cristão, no calendário cristão, a data mais importante. Eu quero convidar você novamente, com alegria, depois desse tempo de adoração, de louvor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Voltando ao versículo de número 5, que eu quero fazer desse versículo a chave da nossa reflexão, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e amigos que nos assistem através do nosso canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, eu iniciei essa celebração dizendo que o domingo de Páscoa, ou o domingo da ressurreição, é a data mais importante do calendário cristão. Porque nessa data nós celebramos a nossa redenção. Nós celebramos a consumação da nossa vitória. Quando Cristo é crucificado lá no Calvário, ele dá o seu brado de vitória antes de expirar, antes de morrer. Ele diz: está consumado. Mas para nós, quando Cristo ressuscita, completa-se a nossa vitória, porque, segundo a carta de Paulo aos Romanos, ele disse: com ele nós morremos, com ele também nós viveremos. E quando Cristo ressuscita, nós que morremos com Cristo, quando entregamos a nossa vida a ele, nós também ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida. No texto que nós lemos, eu quero fazer uma abordagem diferente do que nós fazemos usualmente. Isaías 53 é o texto mais utilizado, mais lido nas celebrações no domingo de Páscoa, porque ali o texto do profeta fala sobre o sacrifício vicário de Jesus. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o sentimento que fez com que Cristo realizasse a obra redentora. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses e, por consequência, a todos nós, ele nos faz um desafio, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E claro que na ministração de Paulo aos Filipenses, ele segue dando ênfase na obediência. É claro que quando Jesus vem ao mundo para
realizar a obra redentora, ele vem em obediência a um plano de Deus, né, do qual ele mesmo fazia parte. Mas para assumir a forma de homem, como servo, ele cumpre a sua obra em inteira obediência ao Senhor. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para o sentimento maior que motivou a vinda do Filho de Deus, que encarnado tornou-se homem e como homem ofereceu-se em sacrifício por cada um de nós. E esse sentimento está exatamente no texto que nós lemos no início dessa celebração, João 3,16. Qual era o sentimento que tomou conta do coração de Deus para que ele enviasse o seu próprio filho, o seu único filho? O sentimento era o amor. Veja aqui, vamos ler novamente o que diz o versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 reafirma a missão de Jesus, quando ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, quando Paulo nos desafia a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse sentimento era, antes de qualquer outro, o sentimento do amor. Por isso que o evangelista João diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho. Ou seja, a razão que motivou a Deus enviar o seu Filho foi o amor. O amor que se manifesta em favor daqueles que achavam perdidos, condenados. Veja que o versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, porque se ele julgasse o mundo naquele momento, naquela situação, todos nós seríamos condenados. Mas ele diz que não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Movidos pelo amor, por aqueles que por desobediência pessoal, por responsabilidade própria, haviam se afastado de Deus. Deus nos ama a humanidade, e movido por esse sentimento de amor, ele envia o seu Filho Jesus Cristo, para que o mundo fosse salvo por ele e não condenado. Queridos, esse é o grande desafio. Quando nós celebramos o domingo da ressurreição, quando nós celebramos o domingo de Páscoa, quando nós celebramos a consumação da nossa vitória em Cristo, nós devemos permitir que o Espírito de Deus nos encha desse sentimento que é o mais nobre de todos os sentimentos, que é o amor. O amor que moveu a mão de Deus para que enviasse o seu Filho, para que por intermédio do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, o mundo fosse salvo e não condenado como estava a situação em que ele vivia. Portanto, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nesses dias de tanta violência, de tanta agressividade, nesse dia com tanto desamor, o convite da palavra de Deus para mim e para você é que tenhamos em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E veja aqui o sentimento de amor que domina toda a ação de Deus em Cristo, faz com que o Senhor consume a sua obra sem levar em conta todos os sofrimentos, todos os obstáculos, todas as adversidades que ele haveria de enfrentar, e hoje podemos dizer que ele enfrentou. Nada o fez retroceder.
No próprio texto de Filipenses, que nós lemos inicialmente, diz que ele assumiu a forma de servo e, como servo, em obediência à missão que havia recebido de Deus o Pai, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ora, amados irmãos, significa dizer que em momento nenhum o amor deixou de ser a motivação maior e primeira na obra, na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, quando Paulo, pelo Espírito de Deus, nos chama a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós devemos nos esforçar para manter o nosso coração cheio, encharcado de amor, e que o amor norteie toda a nossa jornada como servos de Deus, agindo, movidos pelo amor e em obediência, ainda que as dificuldades sejam grandes, os desafios sejam enormes. Porque esse foi o sentimento que habitou no coração de Cristo em toda a sua missão e domina até o dia de hoje. Veja que em Hebreus, na carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus, ele nos desafia, no capítulo de número 12, texto bem conhecido, ele diz, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, Deus tem uma proposta, uma jornada para nós, uma missão a cumprir. E assim como diz a palavra de Deus em Filipenses que Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz, assim a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos uma carreira a completar. E para isso devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha. Quando Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz, ele teve que resistir todos os obstáculos que se levantaram na tentativa de impedir o cumprimento da sua missão. E no versículo 2 de Hebreus, do capítulo 12, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é a nossa inspiração. Ele que, por meio do seu sacrifício, nos libertou da lei do pecado e da morte. É sempre olhando para Ele, para que possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também nele, que não permitiu desviar-se da sua missão, obedecendo em cada passo os pressupostos da sua jornada para nos dar a vitória. Por isso ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Que não fazendo caso, devemos olhar para Jesus, para seguir o seu exemplo, que ele, pela alegria que lhe estava proposta. E qual era a alegria que estava proposta a Cristo? Primeiro, completar a sua missão. Segundo, a certeza que ele tinha de que, cumprindo a sua missão, ele haveria de proporcionar a nossa redenção por meio do seu sacrifício. Queridos, não há ninguém que empreenda uma jornada que não deseje completá-la em vitória. E é isso que o autor está dizendo. Nós temos uma carreira que nos está proposta como cristãos, como servos de Deus, como testemunhas de Jesus. Lembra que lá em Atos capítulo 1, o Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Queridos, nós temos uma missão, e nesta missão nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E o texto
para nos animar, para nos encorajar a nos mantermos firmes e fiéis na nossa jornada. Ele diz que, a exemplo de Cristo, que olhando para a alegria que estava proposta a ele, a alegria que ele sabia que adviria de uma jornada vitoriosa, ele suportou toda sorte de ignomínia, de escárnio, de sofrimento. E o versículo de número 3, ele é bastante significativo quando ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhando, considerando que Jesus suportou toda sorte de escárnio, toda sorte de afronta dos pecadores, sem todavia retroceder, sem todavia se desviar da sua missão, porque ele sabia que havia um triunfo a aguardá-lo no final da jornada. Esse é o desafio, queridos irmãos. Nós sabemos, já não é mais novidade nenhuma para nós saber que Cristo ressuscitou. Isso é fato consumado. Nosso coração está firme nessa convicção. Por isso, neste dia tão especial, eu quero chamar a sua atenção. E a palavra de Deus chama a minha atenção para a necessidade de sermos perseverantes, de nos mantermos firmes, olhando firmemente para aquele que consuma a fé em nossos corações, e com a mesma certeza que ele tinha, de que havia uma alegria a aguardá-lo no ponto de chegada, que nós tenhamos essa mesma certeza, que ao completarmos a nossa jornada, haverá uma grande alegria nos aguardando para esse dia triunfante. Queridos, devemos prosseguir, avançar no cumprimento desta missão, sem jamais retroceder. Agora, não alcançaremos êxito, triunfo, se não cumprirmos essa jornada, esta carreira, como diz o versículo 1, essa carreira que nos está proposta, se desviarmos os nossos olhos da pessoa de Jesus. É necessário nos mantermos focados, é necessário nos mantermos firmes, alimentando dia por dia o nosso coração do mesmo sentimento que dominou o coração de Cristo na sua missão: o amor. Não é tempo de permitir que se esfrie o amor em nossos corações. Não nos esqueçamos de que a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. Queridos, quando Deus põe no meu coração essa reflexão, fazendo como centro da nossa reflexão o sentimento que houve em Cristo Jesus, que segundo João capítulo 3, verso 16, foi o amor. O amor. Nós não podemos deixar que o amor se esfrie em nossos corações. A despeito de toda e qualquer adversidade, a despeito de toda e qualquer afronta que possamos sofrer, devemos manter firme os nossos olhos em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que nos vai alimentar dia por dia nessa caminhada, permitindo que nossas forças, que advêm do amor, o amor que fez com que Cristo não levasse em consideração os seus sofrimentos, a ignomínia, as afrontas dos pecadores. E lá em Isaías 53:11, a palavra do Senhor diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a afronta. E o versículo 11 diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ninguém fica satisfeito, queridos, quando abandona a sua obra pela metade. A alegria de todos nós é ver a obra consumada. E Jesus, Isaías diz que no capítulo 53, verso 11, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho.
e ficará satisfeito. Apesar de todo o sofrimento que o texto de Isaías nos revela, diz que ele ficaria alegre, feliz, satisfeito com o resultado do seu trabalho. Tenha certeza, querido irmão, amigo, que você, ao completar a sua jornada em amor, movidos pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, haverá uma alegria reservada para você. Há um triunfo a ser celebrado no final da nossa jornada. Ainda a palavra de Deus em João, no capítulo de número 15, João, capítulo de número 15, versículo de número 13, diz, veja aqui o que diz a palavra de Deus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Quando eu disse, queridos irmãos, no início da nossa meditação, que nesse dia tão especial, o domingo da ressurreição, eu quero refletir sobre o amor como sentimento maior de Cristo que o levou a cumprir a sua jornada. Aqui está um texto que nos desafia a oferecer a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo para abençoar a vida daqueles que de uma maneira ou de outra transitam conosco, passam pela nossa vida. A maneira de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus pelo que Ele nos fez através do sacrifício de Cristo é de igual modo também oferecendo a nossa vida em amor pelos nossos semelhantes, pelos nossos amigos. Mas, querido, nós precisamos entender que o sentimento de amor nos leva a olhar para as pessoas como Cristo olhou para o mundo. Não é demais voltar a João 3,16 para que nós possamos compreender esse sentimento. Quando a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, quando ele diz que Deus amou o mundo, ele não está excluindo ninguém. E sabe, queridos, ele amou o mundo que vivia em densas trevas, no pecado. E a palavra de Deus diz que como pecadores somos inimigos de Deus. Vivendo em nosso pecado, somos inimigos de Deus. Mas mesmo sendo inimigos de Deus, mesmo tendo rejeitado o amor de Deus através dos nossos pais lá no Éden, Deus nos amou. E aqui João, no capítulo 15, verso 3, nos desafia a ter esse mesmo sentimento em nosso coração, de amar os homens, de amar as pessoas, independente da relação que elas tenham conosco, e de alguma maneira oferecer a nossa vida em prol dessas pessoas. De alguma maneira sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, sermos canais de bênção na vida dessas pessoas, visto que em Cristo nós temos grande salvação. Queridos, Deus não precisava de nada. Deus não enviou a Jesus Cristo para nos redimir porque Ele precisava de alguma coisa. Não. Deus enviou a Jesus porque Ele nos amou. E nos amando, não queria nos ver condenados eternamente. Talvez você não precise de ninguém mais. Dizer que não precisamos de ninguém seria uma grande tolice. Mas talvez você esteja muito satisfeito com o seu rol de amigos. Talvez não precise de mais amigos. Eu sei que é uma coisa meio difícil de dizer isso, mas queridos, amar as pessoas
não deve ser um ato de necessidade, mas um ato de obediência a Cristo, por intermédio de quem temos grande salvação. Porque se devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós devemos amar sem acepção, sem discriminação, sem reserva, porque assim Cristo nos amou. Foi assim que Cristo deu a sua vida por nós. E é assim que nós somos desafiados pela palavra de Deus hoje, a viver esse dia que é realmente um dia de celebração. O dia em que nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Por isso a palavra de Deus diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nós fomos criados em Deus para viver, não para morrer. E Cristo, segundo a palavra de Deus que está em Efésios capítulo 2, que diz que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Queridos, é tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de gastar a nossa vida em demonstração de amor por aqueles que caminham perdidos, dominados pelo ódio, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É tempo de permitir que Cristo habite ricamente em nós e que, como cidadãos dos céus, exalemos o bom perfume de Cristo em meio à nossa sociedade, em meio àqueles com quem convivemos. É domingo de festa, é tempo de celebração. E a melhor maneira de celebrarmos é exalar o bom perfume de Cristo, o amor. O amor com que temos sido amados por Ele, devemos compartilhar esse amor para com aqueles que de uma maneira ou de outra convivem conosco. Com aqueles que hoje nos adventos das redes sociais sequer conhecemos pessoalmente, mas que possamos de alguma forma lançar no ar o bom perfume de Cristo através das nossas atitudes, através da nossa comunhão, através do nosso viver. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E o sentimento foi o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 15:13 diz que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Querido, quando nós tiramos um pouco do nosso tempo para, de alguma forma, abençoar alguém, nós estamos dando a nossa vida por amor de alguém. Que essa data seja celebrada, que esta data seja festiva na sua vida e que o seu coração seja cheio do sentimento que moveu o coração de Deus para, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos salvasse e não nos condenasse. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Porque celebrar a ceia do Senhor é declarar mais uma vez, é reafirmar mais uma vez a nossa aliança com o Senhor. Lembre que Jesus, ainda no seu ministério, em determinado momento, pregando o sermão, ele diz: aquele que não come da minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. É claro que Jesus não estava falando literalmente, como alguns judeus chegaram a pensar. Ele usava simbolicamente. É no sentido de ter a Cristo em nós e nós estarmos em Cristo. Vivermos a vida de Cristo
no nosso dia a dia. E quando nós participamos da ceia do Senhor, quando Jesus diz que o pão representa o seu corpo e o suco de uva representa o seu sangue, ele está dizendo que quando nós comemos o pão e o cálice, nós estamos colocando a nossa vida em Cristo e tendo em nós a vida do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, enquanto você prepara os elementos da ceia, o pão e o cálice. Eu quero ter um tempo de oração com você. Querido Deus, te damos graças por esta linda oportunidade, Senhor, por mais esse domingo da ressurreição. Domingo, ó Deus, em que a morte não foi capaz de deter o autor da vida. Obrigado, ó Deus querido. Obrigado porque o Senhor nos amou e enviou o teu Filho para que por intermédio dele não fôssemos condenados, pelo contrário, fôssemos salvos por ele. E agora, Senhor, quando vamos participar da tua mesa, numa reafirmação da nossa aliança com o Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor esquadrinhe os nossos pensamentos e nos livre, ó Deus, de tudo aquilo que, de uma maneira ou de outra, possa, ó Deus, nos macular na nossa comunhão com o Senhor. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos que oram neste momento e que o Senhor, meu Deus, abençoe cada família que reunida, ó Deus amado, em torno da tua mesa, reafirma o seu compromisso com o Senhor. Mas abençoa também, ó Deus, aquele que talvez esteja solitário, sozinho, porque sozinho ele não está, porque o Senhor está com ele. E que haja essa convicção no seu coração. E se porventura, Senhor, ele está sozinho, porque a sua família ainda não se encontrou contigo, Deus, que a boa mão do Senhor se mova em favor deste amado irmão, que o Senhor possa alcançá-lo, alcançar a sua família com a mesma graça que o Senhor tem nos alcançado. Venha, ó Deus, abençoar o nosso pão, abençoar o cálice, ó Deus, como símbolo do teu corpo e do teu sangue, e que ao recebê-los, o façamos com gratidão, neste dia tão especial, quando nós celebramos a tua ressurreição. Podemos declarar, Senhor, com plena confiança, tragada foi a morte pela vitória. Já o pecado não tem mais domínio sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu amor se manifestou e nos libertou. Que jamais falte em nós este mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos neste momento em que nos assentamos à tua mesa para celebrar em comunhão e amor a nossa salvação. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Tomemos o pão, querido. Tome o pão na sua mão. A palavra de Deus diz que o Senhor, tendo tomado o pão, partiu e deu graça, dizendo: este é símbolo do meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão simboliza o corpo de Cristo. Da mesma maneira que o pão físico é alimento para o nosso corpo, assim, o corpo de Cristo é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Coma do pão e seja grato ao sacrifício que Cristo fez por você e celebre a sua ressurreição. Podemos comer.
A palavra de Deus diz que do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Queridos, o cálice simboliza ou representa o sangue de Cristo. Não há vida sem sangue. E quando nós simbolicamente bebemos o cálice como se fosse o sangue de Cristo, nós estamos dizendo que nós queremos em nós a vida do próprio Deus, a vida do próprio Cristo. E ter a vida de Cristo em nós é viver como Cristo viveu. Esse é o desafio. Ter o mesmo sentimento que norteou toda a jornada de Cristo. O amor é viver como Cristo viveu. Se você deseja isto, beba do cálice, reafirmando esta aliança com Cristo, e seja agradecido. Bebamos. Oremos. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de, neste momento tão difícil, porque passa a humanidade, quando milhares e milhares de pessoas têm morrido diariamente em volta do mundo, o Senhor tem nos dado vida e a oportunidade de celebrar mais um domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Obrigado, Senhor. Que nós saibamos viver e celebrar esse dia com gratidão no nosso coração, sabendo que o Senhor não somente nos deu a salvação por meio do teu sacrifício na cruz do Calvário, mas tem nos sustentado em vida, para que sejamos testemunhas do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem. E só seremos testemunhas do Senhor se nutrirmos o nosso coração do mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o amor. E a tua palavra diz que pelo amor que teremos uns pelos outros, nisso o mundo saberá que nós somos os teus discípulos. Deus, que nós tenhamos a consciência de que não é o ódio, que não são os arroubos de nossas palavras que vão mostrar ao mundo que somos discípulos de Jesus, mas o amor com que nos amamos uns aos outros. Por intermédio deste amor, vamos demonstrar ao mundo que de fato somos teus discípulos. Senhor, vem inundar o nosso coração com teu amor, a fim de que vivamos, ó Deus, com alegria, na certeza de que há um triunfo a ser celebrado. Há uma alegria que nos aguarda ao completar em honra, em obediência, a nossa jornada. Ajuda-nos a correr, Senhor, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E, Senhor, sabendo que há uma alegria que nos aguarda, ajuda-nos a ignorar tudo aquilo que tenta, de uma maneira ou de outra, roubar a nossa alegria, atrapalhar a nossa jornada. Que saibamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E assim possamos correr vitoriosamente a carreira que o Senhor nos propõe. Que possamos, ó Deus, dizer como disse o teu servo apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que jamais venhamos, ó Deus, desistir na nossa jornada, e que jamais venhamos ficar pelo caminho, mas ajuda-nos, ó Deus, movidos pelo teu amor, a amar aqueles que caminham conosco. Deus, abençoa o nosso país, abençoa, meu Deus querido, a nossa nação que vive um momento tão difícil, e que a vitória que o Senhor nos conquistou na cruz seja uma realidade no nosso país.
Que tua igreja se levante nos quatro cantos desta nação para, movida pelo amor, pelo sentimento que fez com que o Senhor viesse ao mundo para nos salvar. Que a tua igreja seja um instrumento nas tuas mãos para ministrar, ó Deus, esperança a uma nação que sofre, que chora a perda dos seus filhos. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor, de todas as esferas de poder, meu Deus, desde o grande ao pequeno, do maior ao menor, Senhor, que cada um, meu Deus, saiba cumprir a sua missão, as suas responsabilidades, ó Deus, para que vivamos dias melhores do que esses que estamos vivendo. Te damos graças, porque o Senhor tem nos sustentado. E continua glorificando o teu nome, Senhor, em nossas vidas. É a nossa oração, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querido amigo. Celebre com alegria este que é o dia em que celebramos a nossa redenção, o domingo de Páscoa, porque a morte não foi capaz de deter aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo, o Senhor. Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente continuidade de dia, uma excelente noite de descanso, uma semana abençoada, um mês de vitória, um ano de vitória, vitórias em todos os dias da sua vida. É a minha oração, é o desejo do meu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio